Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Anaelson Costa aqui, né, da comunidade. Que comunidade? Mestres do mercado, né? Deixa eu tirar minha canetinha aqui. Mestres do mercado. Aliás, deixa eu até dar uma riscadinha nela aqui, né? Trazer aqui, até testar já, ó. Mestres do mercado, comunidade. Gente, a gente está com essa comunidade maravilhosa, né? E dentro dessa comunidade a gente tem um método chamado MAP, Método da Aposentadoria Planejada, né? E a gente vai estar tendo uma aula desse método hoje, né? Que é a aula de ciclos econômicos, tá? Hoje, né, eu não estou totalmente ao vivo, né? Você talvez pense que eu esteja ao vivo aí porque está como live, mas na verdade, eu gravei agora, quarta-feira, aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, são 12 horas e 34 minutos. Gravei um pouco cedo, que eu vou estar viajando hoje à noite, na hora que você estiver assistindo esse material. Mas quarta-feira que vem a gente está ao vivo, normal. Você pode deixar dúvidas aí se você tiver comentários, tá? Eu posso estar interagindo com vocês depois. Fica livre, tá, turma? Bom, mas antes a gente seguir, né, mostrar um pouco para vocês da nossa comunidade, né? A comunidade está ficando bem bacana, como diz o Ângelo, né? A nossa rede social do mercado, né? Eu gostei muito disso, né? E é verdade, a gente tem criado uma rede social ali e a gente tem colocado pessoas para dentro, é totalmente gratuito, tá? Se você quiser, não na sua totalidade, mas existe a parte gratuita, você pode clicar aqui, ó, nesse link, tirar a foto, né? Passar a tua câmera aqui nesse QR Code, né? Aqui embaixo, e você vai fazer a sua inscrição. É o www.mmcomunidade.com. Você pode seguir também no Instagram, @mmcomunidade.com, e se inscreve no canal e deixa o seu like. Mas vamos ver aqui, ó. Vou abrir meu aplicativo, porque você pode abrir, é isso mesmo, você pode abrir o aplicativo da comunidade. Você pode ter o aplicativo no seu computador, no seu celular, seja ele Android, seja ele iOS, e você pode ali, né, deixa eu trazer ele para cá, turma, ó, você pode ter ali acesso a tudo da comunidade, né, dentro, na palma da sua mão, né, receber e-mail, notificação. Por exemplo, o Ângelo tem aqui dentro do Mate, né, que é a solução dele ali, ele tem ali as operações dele, né, então ele coloca ali as ordens apregoadas para a turma, né, são aquelas ordens que dá para deixar ali no book, tá? E aí você recebe o e-mail, eu recebi o e-mail, né, por exemplo, aqui, ó, deixa eu até trazer o e-mail. Ele mandou essa operação. Eu recebi a notificação no celular, tá? E ainda recebi a. Eu acho que eu acabei já excluindo aqui. Eu tenho uma mania de deixar meu e-mail limpo. Acabei já tirando. Mas eu recebi no meu e-mail, mandei até para ele o print. Tá, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Recebe no e-mail, recebe no seu. Olha que bacana, ó. Já vem as ordens do jeito que ele comentou lá, ó. Vem para cá, tá vendo? Como se ele tivesse mandado um e-mail para você. Recebe as notificações também no celular. Então é muito bom você poder baixar a comunidade, né? Você entra aí nesse QR Code aqui, ó, né? E você pode vir aqui em links, ó. Já vai ter aqui, ó, download para PC, download para Android, download para iOS, tá vendo? E aí você vai ser sinalizado também, tá? Mas tá aqui nossa comunidade, nossa rede social do mercado, né, como o Ângelo tem chamado. E, turma, bem interessante aqui, ó, tem a parte grátis, ó, quando você clica aqui, né, tem os espaços gratuitos, tem as aulas do YouTube grátis, né, aqui você vai ter acesso a uma agenda nossa do YouTube, as aulas do Ângelo, a live do Ângelo no YouTube, né, operacional, as minhas aulas semanais, né, você vai ter uma aba de notícias, né, onde vai ter aqui vários, né, é um espaço criado só para notícia e análise, vai ter análise do Ângelo, né? Semanalmente eu coloco ali uma análise macro da economia, né? Também como isso interfere no trader, né? Para o trader, a gente vai trazer coisas que estão acontecendo no mercado. Aqui só 4 pessoas podem postar, tá? Aqui é eu, o Ângelo, o Ari e o Jader, né? Que são marcados aqui, né? E eles podem, são moderadores, eles podem estar postando aqui, mas você pode crescer dentro da comunidade também, tá? Se você for aqui no início, né? Mas aqui é mais para a parte paga quando você começa, tem todas umas regras que você pode crescer dentro da comunidade. E a gente vai também futuramente abrir isso para a comunidade grátis aqui, tá? Então, aqui você vai ver todos os posts, você pode curtir, você pode interagir, deixar uma mensagem, ó,
né? Então eu posso vir aqui no post do Ângelo, deixar uma mensagem se eu concordo, não concordo. Ao clicar aqui, né, eu vou ter uma aba aqui que eu posso mandar arquivo, mandar foto, mandar vídeo, mandar imagem, texto. Aqui eu só não consigo mandar mensagem de voz nesse aqui, mas o restante você consegue fazer tudo. E aí, você tem também um bate-papo aqui, tem traders, né? Tem aqui, ó, 49 pessoas agora, né? E esses são traders, são investidores e ficam postando coisa aqui durante o dia, conversando, um bate-papo mesmo sobre qualquer coisa, tá? Não só sobre mercado. Mas aí você pode também. Nesse caso aqui, você pode mandar uma mensagem áudio, né? Você pode, como um WhatsApp, você mandar mensagem de voz, mandar anexar arquivo, tirar foto, colocar, marcar pessoas, né? Mencionar pessoas usando um arroba. Então é bem interessante, tá? Essa comunidade aqui é totalmente gratuita. A gente tem uma nova aba que a gente vai estar lançando em breve aqui, grátis, que é justamente acesso a algumas coisas que a gente consegue por causa do volume de pessoas, então a gente consegue barganhar aí corretagem, barganhar com as corretoras, né, com as exchanges, né, entre outras coisas mais, que pelo volume a gente vai premiando, né, cada um. E a gente, óbvio, tem a parte paga da comunidade, está fechada agora, tá? E tem os nossos métodos, né? O MAP, que é o da aula de hoje, né? O método da aposentadoria planejada, tem o MAC, o método acelerado do crescimento, e o MAT, né? O método ativo trader, né? E aí a gente tem ali interações semanais, a gente tem os cursos, né? De cada um com as aulas para entender, o mapa ali mais voltado à montagem de carteira, investimento médio e longo prazo. O MEC, o MAC, né? Ele começa a colocar mais algumas informações de opções, de swing trader, né? E aí, por último, o MAT, né? Que aí é o método ativo trader, quem está tradando ali todo dia. Dentro disso vai ter a sala do Ângelo, né? Todo dia aqui, se vier nos conteúdos gerais, que é na parte paga, tem aqui onde cada um pode também trazer sua contribuição, né? Cada um não necessariamente mais moderadores, mas a galera pode trazer um post, algo que achou interessante ali sobre o mercado. Vai ter o calendário de eventos, né? Que vai estar as lives do YouTube e as lives também da sala de sinais, né? Vai estar aberta aí, pode clicar e já direto para a sala, né? A sala hoje é aberta no Zoom. Talvez futuramente a gente deixe aqui na plataforma mesmo. Já tem essa opção na plataforma, mas a gente ainda não migrou ainda, né? Tem enquetes e tem tudo mais. E aqui no calendário de eventos vai ter as lives do Ângelo, né? Todos os dias, aqui é a sala fechada e tá operando todo dia pela manhã lá. Aquela história, quem sabe faz ao vivo e ele tá lá fazendo, beleza? Turma, já expliquei muita coisa aqui, foram 8 minutos, mas é porque a gente está acostumando você a usar a comunidade, tá? E mostrar aqui um pouco por dentro da comunidade. Mas sem mais delongas, vamos para a aula, né? Curte e deixa aí o teu comentário também, né? Manda esse vídeo para alguém, inscreve no canal caso não inscreveu, e aqui embaixo, né? Bem aqui, ó. Aqui embaixo aqui você pode entrar na comunidade, fechou? Mas vamos para a aula, que é o que importa. Hoje a gente vai falar sobre ciclos econômicos, é um conteúdo, como eu falei, do método de aposentadoria de planejamento, e tirar um pouco a dúvida, né? As pessoas elas não sabem o que é ciclo econômico, confundem com ciclo de mercado, ciclo de juros, e isso dá uma misturada na cabeça das pessoas e elas não conseguem entender o que realmente o presente eles perdem noção, mistura com o futuro, passado, né? E eles não entendem o que é que está acontecendo, ficam perdidos no mercado. Então, essa aula aqui com certeza vai te ajudar demais, beleza? A entender os ciclos econômicos de mercado e por que ou como os preços se movem dentro desses ciclos, tá? Agora, você precisa entender que também que essas aulas elas não ficarão disponíveis aqui, tá? No YouTube. Algumas delas ficarão, né, permanentemente, outras ficarão 7 dias gratuitos aqui para vocês acessarem, né? Mas, Naelson, por que que então não deixa tudo aí? Porque a forma que a gente está fazendo aqui para deixar você, né, interagir, a ideia é que a gente interage lá na comunidade. Então, isso vai estar lá presente para vocês e vocês vão poder acessar. Beleza? Bom, turma, seguindo aqui, né, tem uma frase bastante conhecida. Deixa eu trazer aqui a minha ferramentazinha de canetinha, né, para me ajudar, me auxiliar aqui, que eu gosto de riscar. E a frase que é bem conhecida, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, né? Então tudo tem um começo e um fim, e o mercado ele tem um período de crescimento, de queda, de subida, tanto os ativos, né, o ciclo de mercados,
como a economia, ela também tem esses ciclos, como os juros também tem esse ciclo, tá? E aí a gente tem que aprender um pouco a diferir até o final, a diferenciar, e até o final dessa aula a gente vai estar dominando isso aí 100%. Beleza? Deixa eu excluir aqui. Vamos passar para o próximo slide, tá, turma? Bom, o que é que a gente tem aqui, né? Um entendimento breve, já uma diferença, né, para a gente entender entre qual é a diferença entre ciclo de mercado e o ciclo econômico. Há uma diferença, e as pessoas confundem isso, tá? Quando você vê aqui, ó, esse verdinho mais claro aqui no desenho é o ciclo de mercado. E esse verdinho mais escuro aqui, essa segunda linha, é o ciclo econômico, né? E todo ciclo ele tem o pico da alta do mercado, o pico da alta da economia, tem a queda do mercado ou a recessão na economia, tem o mercado retomando a tendência de alta e para a economia também retoma a tendência de alta e entra na alta do mercado ou recuperação econômica. Esses são os nomes que se dá aos ciclos, tá? Mas eu quero que você entenda que todas elas têm, né, o seu pico, tem a sua baixa e tem os seus momentos de transição. Agora, o que as pessoas confundem é porque elas recebem dados econômicos e elas confundem aquele dado econômico do momento com o ciclo de mercado. Por exemplo, você pode sair uma notícia, tem gente que começa a operar, fazer day trade ou coisa do tipo, ou começa a acompanhar mesmo a economia e aprende que existe um calendário econômico, né, uma agenda econômica, que são ali os principais, como é que eu posso dizer? São os principais guias, né, do mercado, indicadores do mercado, né? E esses indicadores eles são indicadores que medem a economia. A economia ela é medida, né, em vários aspectos, de várias formas, para tentar entender como é que a economia está indo. Por quê? A economia, como você sabe, não é uma ciência exata, né? Ela não é do aspecto exato de matemática, de física, dessas coisas. Ela está na área de humanas. Por quê? Porque depende muito do comportamento humano. Se os humanos estão com, né, uma certa sociedade em convivência, está com medo de consumir, porque está com medo de acabar as coisas, eles vão começar a poupar, e isso vai afetar a economia como um todo. É só um exemplo, tá? Então, a economia ela se baseia nessa forma, ela se baseia dessa maneira. E o que é necessário, né, você entender? É interessante você entender que o ciclo de mercado não necessariamente é o ciclo econômico, tá? Não necessariamente é o ciclo econômico. E aí você pega aquela notícia, como eu te falei, do indicador econômico, e aí o indicador ele mostra que a economia está muito ruim, pior do que o esperado, tá? A economia está muito ruim, né? Mas você vê muitas vezes as ações subindo, não naquele mesmo dia, né? Pode até ser, porque às vezes já está no preço, tá? Mas você mistura o que é um indicativo econômico com aquilo que é um indicativo de mercado. E você não pode confundir esses ciclos, tá? Normalmente, tá? Não sempre, deixa eu apagar aqui um pouco, normalmente, mas não sempre, o mercado, né, ele vai se antecipar. Ele sempre vai se antecipar àquilo que está acontecendo na economia. Tá? E por que, Anael, ele sempre vai se antecipar? O mercado, ele é pago e muito bem pago por profissionais, profissionais recebem no mercado. Quando a gente diz mercado, é o mercado financeiro como um todo, né? As instituições, os agentes de mercado. Aqui a gente está aqui para simplificar, a gente não vai botar linguagem complicada para você, mas são os agentes de mercado, são as pessoas que estão inseridas no mercado. Então são pagas por instituições, são muito bem pagas essas pessoas. Para quê? Para que elas possam analisar o mercado e tentar entender a economia, perdão, e tentar entender para onde a economia está indo. Então, o mercado ele vai tentar prever a economia. Por isso que quando você vê aqui a, uma recessão chegando numa economia, por exemplo, no ciclo de economia, o mercado há tempo já está sinalizando isso. A gente teve aqui, a gente está falando agora são junho 6 de 2025, né? E aqui nos Estados Unidos a gente teve eleição, né, no ano passado, e aí você viu o mercado já precificando a vitória de Trump.
Então, o mercado ele se antecipa, né? Ele diz, olha, eu acho que fulano vai ganhar, ele ganhando, ele vai fazer isso, isso e isso, vai mexer nisso, 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 vai prejudicar isso, isso e isso. E eles começam a montar a sua posição em cima disso, porque ele tenta não adivinhar, mas antecipar para onde a economia está indo, ok? E aí entra outro ciclo, né, que não é aqui da aula, mas é bom eu trazer esse destaque. Vou colocar aqui, deixa eu pegar, ver se tem um verdinho aqui. Vou pegar azul, tá? Que começa um pouco mais atrasado aqui nessa onda, que seria o do Fed, tá? Então, o do Fed, ele seguiria mais ou menos, eu sou muito ruim para desenhar, mas ele seguiria mais ou menos, né? Opa, essa outra linha aqui, azul, né? E o que é que significa essa linha azul, Anaels? Como é que funciona? Porque a economia é o nosso consumo, são os nossos hábitos, essa linha verde aqui, certo? Esse aqui são os nossos hábitos, essa verde mais escura do meio. O mercado tenta antecipar para onde está indo a economia. Como é que ele faz isso? Por indicadores econômicos. Como é que está o médio medo da população? Quanto é que está comprando? Quanto é que está vendendo? O número de emprego, o número de desemprego, né? Se as famílias estão consumindo, se não estão, se a inflação está alta, se não está, né? Enfim. E dentro desse ciclo aqui tem esse azul, que é o Banco Central de cada país, de cada economia, ou o Banco Central americano como pai de todos os bancos, vamos dizer assim, centrais do mundo, tá? E aí, aqui é o Fed, né? Eu vou estar aqui, vou marcar como Fed, o Banco Americano, mas é o do Brasil, é o Bacen, é o Banco Central de cada região. Então, aqui no Banco Central, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai olhar para a economia, então ele está atrasado em relação àquilo que está acontecendo com a economia. É lógico que ele tenta diminuir o máximo possível esse gap, tá? Por quê? Porque quanto mais ele for eficiente em diminuir esse gap, mais ele consegue manter um ciclo de crescimento por mais tempo. Mas é fato que as pessoas consumindo mais, ganhando mais, vão consumir mais, economia indo bem, fazendo dinheiro, vai ter mais consumo, tendo mais consumo, a alguma hora vai sobrepor a oferta, né? E essa demanda vai fazer com que os preços subam, gera inflação, gerando a inflação, o Fed ele vem atrás para tentar controlar a inflação. Se você ainda não assistiu a aula sobre entender o que é um banco central, como funciona a política monetária e a política fiscal, existe um vídeo aqui no canal, não sei se já está ainda está liberado, mas eu sei que agora, nesse exato momento, está liberado. Assista a aula da quarta-feira anterior, que a gente falou sobre isso. É a live número 1. Essa aqui é a live número 2. Né? Na live número 1 a gente já falou sobre isso. Beleza? Então, o que nós temos aqui, turma, o que nós precisamos entender aqui é que o Fed, a economia vai ditar o ritmo, o indicador vai sinalizar para onde está indo o ritmo da economia, qual é o compasso da dança da economia. O Fed vai atrás, né, tentando corrigir vamos dizer assim, as consequências desse consumo exacerbado ou dessa falta de consumo, que aí é muito mais fácil para o Fed controlar o consumo exacerbado do que a falta dele, porque muitas vezes a falta do consumo são por razões que o Fed não consegue interferir tanto, dependendo, não vou entrar no detalhe aqui, tá? Mas o pico, né, do mercado, perdão, que está aqui, né? O mercado que está aqui, ele está tentando prever tudo isso antes. Então, muitas vezes o mercado ele vai colocar no preço que a economia está subindo, né? Vamos dizer que ele está vendo a economia aqui onde eu estou marcando, só que a economia ainda está aqui, né? Nesse exato momento de tempo, ó, a economia está aqui. E o Fed, deixa eu botar de outra cor para você, para destacar bem o que é que eu estou querendo passar para você, ó. Preto não vai dar certo? Branco? Então, vamos dizer que o Fed está vendo a economia, ou perdão, o mercado está vendo a economia aqui, ó, tá? Nessa mesma linha aqui, ó, mas a economia ainda não está lá, né? Mas o mercado está precificando, ele já está quase no pico do mercado, né? Ele já está precificando isso aqui. O Fed ainda nem começou a se mexer, porque o Fed está no ciclo que está esperando a economia começar a dar sinais. Qual é o sinal? Chegar no pico de alta, a inflação aqui está muito alto, né? Quando a inflação começa a crescer, o Fed começa a vir atrás subindo os juros, até chegar ao pico de juros aqui do Banco Central.
né? E aí a economia ela já tá em queda e o mercado já previu isso há muito tempo. Dá para entender? Se você conseguir entender isso, eu tenho certeza que a sua cabeça vai abrir muito em relação a notícias, a movimentos no mercado, a porque uma notícia mexe, porque às vezes o cara, a maior parte do mercado precifica que, sei lá, que a taxa de desemprego, a taxa de emprego nos Estados Unidos, né, o principal indicador aqui, né, muito conhecido, o payroll, né? O payroll ele vai vir e ele vai começar sei lá, num número de 250 mil empregos novos criados no mês nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então o cara está lá esperando um payroll de 250 mil, o mercado já precificou 250 mil, né? Vamos dizer que o mercado está até precificando 270 mil, tem alguma informação, alguma outra coisa, né? Ele se montou em cima deste 270 mil, a economia esperava 250 mil e de repente vem 220 mil, bem abaixo do esperado. Então, o que é que vai acontecer? Os agentes econômicos que estavam com aquelas projeções e já estava precificado aqui, ó, no preço, né? Trazer agora mais um vermelhinho aqui, já estava aqui precificando algo bom, de repente ele começa a ter que desmontar toda a sua posição. E agora é só pegando as linhas emprestadas. Não estou dizendo que a economia começa a cair, o mercado começa a cair, só por causa desse indicador aqui. É um conjunto de indicadores, tá? E a leitura deles, a soma da leitura, ou a leitura deles somada, traz uma imagem do cenário atual da economia, e aí os agentes econômicos se posicionam em cima disso para tentar tirar a maior vantagem possível. É assim que funciona. Gente, se vocês entenderem isso aqui, acabou. Você já começa a ter noção do que é economia, de como funciona. Nelson, eu sou trader, isso aqui interfere? Com certeza interfere. Tá? Muita gente sofre, né? Existe um ditado no mercado que diz sobe no boato, cai no fato, né? Por quê? É porque tem insider trader apenas? Não, tem insider trader também, mas é porque o mercado precifica uma coisa e quando as notícias começam a dar sinais de que, as notícias que eu digo não é notícia de jornal, não, tá, gente? As notícias de indicadores econômicos começam a mostrar diferente, então o Fed, o Banco Central, vai se mover talvez de uma maneira diferente que o mercado precificou. Então eles têm que rapidamente reativar os seus ou reposicionar as suas estratégias. Então, nessa hora que sai a notícia, já sai o movimento. Outros já estão ali na expectativa, porque estão para entrar, é um fundo que está para colocar um dinheiro em um certo lugar, e ele diz: olha, se aquele dado econômico vier assim ou vier assado, eu vou fazer isso. Se vier daquela forma, eu vou fazer daquele outro jeito. E aí, quando sai a notícia, né, o indicador, ele começa a mexer o mercado, né, e posicionar no mercado porque já está programado ali para sair as suas ordens. Beleza? Espero que tenha trazido clareza, né? Vou voltar aqui para as duas novamente. Né? Lembrando que é o ciclo de mercado, deixa eu voltar para o branquinho aqui. Ciclo de mercado e ciclo econômico. Né? E, de novo, a gente tem um ciclo aqui do Banco Central, que é o ciclo de juros, vamos falar assim, tá? Que é o Fed, né? E esse ciclo aqui, eles funcionam nesse sentido de atraso. Entendendo isso aqui, você vai abrir sua mente para muito mais entendimento sobre o mercado. Beleza, turma? Vamos seguir então. Bom, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa ver, deixa eu trazer aqui para o próximo slide, o nosso comportamento. Porque existe um ciclo que é muito importante, que é o ciclo emocional. Deixa eu pegar a canetinha aqui, que aqui é melhor, que é o ciclo emocional. Então, o que é que acontece? Na medida que há um movimento da economia, ou do Fed, ou do mercado, há um movimento das pessoas, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E o sentimento, o mercado, ele é sentimental, né? Então, ele vai ser ele vai ceder a esse tipo de emocional. E tem até isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do meio e colocar aqui, ó, né? Como é que funciona a emoção, né? Normalmente, quando os fundos, né, de mercados, os preços estão baixos, os vendedores eles começam a vender aqui, ó. Os investidores, né? Começam a vender aqui. Quando os preços estão baixos. Por quê? Por conta do emocional, porque aquele está tristinho, o mercado está ruim, né?
E aí ele fica desesperado e começa a vender, começa a vender, começa a vender. Ele não aguenta a pressão, tá? E a gente tem aí, nos topos de mercados, quando os preços estão altos, né, dos produtos, o que é que os investidores fazem? No lugar de estarem vendendo, eles estão comprando, né? Eles estão comprando. E esse é o problema emocional. Por quê? Porque você vê algo que está muito, que está subindo, aí você fica achando que você está fora e você quer comprar. E acaba entrando em posições muito erradas. Quando é para vender, quando está aqui ruim, né? Aí você fica vendo as notícias e você fica querendo vender porque está desesperado, está perdendo dinheiro, né? Só que chega um período que as pessoas, né? O Warren Buffett da vida, né? Comprem aos sons de violinos, né? Não, comprem aos sons venda ao som dos violinos e compra aos sons dos canhões, né? Então, quando tá tudo bem, é hora que você começar a ficar pensar, poxa, talvez esteja na hora de eu vender. Pô, tá dando maior rendimento, pô, tá na hora talvez de eu vender. Pô, tá, né? Ah, não, se isso é pro trade, não, trade é uma análise momentânea, então não leve isso pro trade. A gente tá falando isso aqui para economia, tá? E também, consequentemente, para posicionar aí swing trade, ou nesse caso, trade, tá? Day trade não vai caber tanto aqui, se bem que funciona dessa mesma forma, ou até pior, porque é mais emocional ainda, né? Então, também na hora que está subindo é que as pessoas querem comprar, entram atrasado, na hora que está caindo, perdendo tudo, as pessoas aí agora que querem vender, depois que já passou, enfim. Mas tem a ver também, só que nesse ponto aqui a gente está falando mais de economia e de posição, né? Então, funciona mais ou menos assim, tá, gente? É uma realidade, funciona mais ou menos assim. Então, quando a gente tem aqui os pontos de mercado, ó, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Quando a gente tem aqui os pontos de mercado, olha só, né? O mercado está subindo, começa aqueles ali, vai entrando em êxtase, aí tem a euforia quando o mercado está lá em cima, né? Aí vem a euforia. O mercado começa a cair, bate a ansiedade, começa a negar que o mercado está caindo, depois vem o medo, né? Vem aí o desespero, o pânico, né? E aí vai só piorando, né? Até que chega o ponto aí de uma depressão, né? Mas aí depois surge a esperança, aí o alívio, porque está subindo de novo, e começa a se sentir bem, começa a se sentir motivado, e aí começa o ciclo de novo. Então, esse ciclo emocional dos investimentos, ele deveria, por tese, tá? Andar diferente no ciclo de mercado. Por exemplo, aqui que está na euforia era quando o mercado tivesse caindo. Quando ele tivesse desesperado, é quando o mercado estiver subindo. Então, vamos supor que isso aqui seja o ciclo de mercado, né? E se esse é o ciclo de mercado, ele antecipa, ele vem na frente do ciclo. Eu vou botar de outra cor aqui, né? Esse rosa aqui, ele vem na frente do ciclo econômico de verdade, né? O ciclo econômico vai acontecer depois, tá? E depois viria aqui o Fed de amarelo. Ih, agora vai misturar tudo? Vai não. Vou conseguir aqui. Tá? Então, quando você tivesse animado, é quando a economia não está tão bem aqui embaixo, ó. Quando o mercado não está tão bem, quando a economia não está tão bem. Aí não, era para ser euforia. Por quê? Pô, os preços estão baratos, os preços estão caindo. Mas o que é que acontece? A gente não está preparado, a gente não tem dinheiro. A gente vê nossas ações caindo, nossos ativos e desespera. E por que desespera? Porque falta conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você vai, sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Você não vai cair nisso aí, você vai esperar a hora certa, vai começar a se posicionar, né? Você não vai acertar ali o bumbum da mosca, né? Mas você vai ter ali uma boa condição de se posicionar bem para médio e longo prazo, tá? E aí, quando a gente volta para cá, a gente começa a entender que quanto mais conhecimento eu tenho de para onde a economia ela está indo, melhor vai ser meu comportamento em relação a ela. Não estou me importando que a economia está caindo, mas é o fim do mundo? Não, a gente pensava que a pandemia é o fim do mundo. Nostradamus pensava que 2000 era o fim do mundo, era os astecas, não, eram os maias, né? Achava que o fim do mundo era em 2012. Cara, é o seguinte, se for o fim do mundo, tá bom, acabou, não tem mais nada o que fazer.
Eu não creio assim, né? Eu creio de outra forma, mas não é esse o motivo da aula. Mas eu não creio, né? Se for acabar, né? Acabe, tá, beleza, acabou, o que aqui tem, se eu tiver errado, entendeu? Mas se não acabar, né? Se não acabar. E aí, eu tendo conhecimento que isso aqui é comum, que isso aqui volta e que os indicadores, ou como funciona os bancos centrais, a atuação de todo mundo para recuperar a economia, como isso funciona, né? Eu não vou entrar nesse período de depressão quando as coisas estão acabando. Eu vou estar alegre, porque eu vou saber que oportunidades novas estão se criando. Fechou? Então, é justamente sobre isso, né? A natureza humana, a economia é comportamento humano, tá? Opa, deixa eu. Isso aqui foi do desenho anterior, deixa eu tirar aqui. Como a natureza humana, a economia tem seus altos e baixos. É igual o sentimento humano, tá? Uma economia aberta, ela é essencialmente um reflexo do comportamento humano, com milhões de pessoas tomando decisões todos os dias. Como eu expliquei para você, a economia ela é humana, ela não é exata. Então, o medo nas pessoas, a insegurança do dia da manhã, a ansiedade, né, faz com que as pessoas consumam mais ou consumam menos. E ao fazerem isso, elas movimentam a economia para cima ou para baixo, e faz com que os bancos centrais movimentem, façam movimentos porque ele tem o objetivo de manter o pleno emprego, o maior número de emprego possível, com a economia sempre crescendo, com a inflação sob controle. Né? Então, mas é lógico que quando está crescendo, uma hora a inflação vai subir, ele tem que subir os juros para que, né, falte dinheiro. Assiste lá a aula de política monetária que você vai entender. E aí faz com que a economia dê um freio, né? As pessoas começam a sentir um pouco de medo, de anseio, de pânico de novo. Consequentemente, essa falta de confiança faz com que elas consumam menos. E aí os preços, não é que os preços eles voltem a ser os preços que eram anterior, mas a relação de preço e capacidade de compra da moeda seja uma relação mais afetuosa, para falar da maneira mais simples, tá? Então, ocasionalmente, consumidores e empresas cometem erros ou agem de forma tão imprudente que podem ter consequências econômicas mais amplas. O exemplo da crise aqui de 2008, né? A gente fala aqui empresas, mas banco também é empresa, né? Então, o que houve aqui em 2008 era uma euforia, era a bolha imobiliária, né? Dando crédito a rodo, emprestando o mercado aquecido, aquecido, mas com um dinheiro que não existe, um dinheiro que é conhecido como M2. Outro dia eu trago explicação sobre isso. Mas aí o banco ele pode criar dinheiro se você não sabe disso, tá? Eu vou deixar até essa coisa inculcada aí na sua cabeça. Banco sim pode criar dinheiro, não na teoria, mas na prática sim, tá? E aí fizeram a bolha que fizeram aqui em 2008 nos Estados Unidos. Então, o governo ele tem várias ferramentas à disposição dele, né? Para retomar o crédito, como taxa de juros, e aí seria o Banco Central, né? Mais baixas, né? Redução de impostos, aí é governo também, e aumento dos gastos federais. Isso aí, para quem assistiu a aula anterior, já sabe isso aqui, já entendeu tudo certinho, beleza? Então, a economia ela vai seguir esse fluxo do comportamento humano. E tudo, a malvadinha de tudo é a inflação que é determinada pelo desequilíbrio entre a demanda e a oferta, né? Ou seja, de um recurso, de um produto, ou até mesmo da própria moeda, do próprio dinheiro em si. Bom, bom, gente, aí nós temos. Opa, não passou aqui não? Tá na setinha, eu esqueço. Aí nós temos, né, o ciclo econômico desenhado para a gente, tá? O ciclo econômico ele possui 6 etapas, como a gente pode ver aqui, né? Possui 6 etapas. Ele tem um período de expansão, que é o período 1, né? Período 2 é o pico. O período 3 é a recessão ou desaceleração. Aí a gente tem a depressão, a gente tem um fundo e aí começa o período de recuperação. Então aqui, depois da recuperação, voltaria para a expansão, atingiria seu pico, recessão, né? Depressão, fundo e recuperação. Tá? Muitas vezes você vai ver na economia, nas notícias, falando sempre em recessão, né? Tecnicamente, a recessão nada mais é do que a desaceleração da economia. Não necessariamente é uma depressão. A depressão ela está voltando a estágios piores do que ela teve antes, né? Então, se eu passar aqui, não gostei muito dessa última linha aqui que eu fiz, não, linha feia, né?
Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, uma linha, né, dizendo que começou aqui, deixa eu pegar amarelo, aqui embaixo, tá? Se eu pegar aqui embaixo, olha só que interessante, né? A desaceleração ou recessão, né, em termos técnicos, né? A recessão em termos técnicos, né? Ela está aqui no pico, ela está caindo, isso aqui já seria a recessão, mas não necessariamente significa dizer que está tudo se acabando. Quando a gente pega um período de depressão abaixo de níveis de crescimentos anteriores, aí o negócio começa a ficar um pouco mais estranho, tá bom? Quando a Grande Depressão da Bolsa de 1929, a quebra da Bolsa, né? E aí mais chega o período que ele vai chegar ao fundo aqui embaixo e ele volta para o período de recuperação. Se eu fosse traçar uma linha nisso aqui, né, num gráfico, a gente faria mais ou menos assim, ó. Ah, pegaria aqui uma linha aqui, né? E o gráfico seria assim, ó. Ó, pico, volta, depressão, fundo e começa de novo, tá? Desculpa aí que eu não, o negócio é mercado, não é desenho não, tá? Mas, bom, esses são os ciclos de um mercado. A gente vai ver agora um por um deles, né? A gente viu aqui, falou expansão, tal, tal. Agora a gente vai ver um por um deles aqui, trazer uma explicação para vocês sobre o que é que significa. O primeiro estágio, né, que é a da expansão, estágio do ciclo de negócio é a expansão. Nessa fase, há um aumento dos indicadores econômicos positivos, como emprego, ou seja, emprego está acima, a renda, porque não é só emprego, mas a renda está melhorando, a produção das empresas estão melhorando, os salários estão subindo, está havendo lucro, né, para as empresas, né? E a demanda e oferta de bens e serviços também estão subindo, está tudo subindo. Então é expansão, tá? A economia está crescendo, está indo, né? Os devedores geralmente pagam suas dívidas em dia, né? Então tá todo mundo pagando tudo certinho, ninguém está apertado. A velocidade da oferta de dinheiro é alta, o investimento é alto, ou seja, o dinheiro está girando, né? Não está difícil o dinheiro, tem acesso. Esse processo ele continua enquanto as condições econômicas elas forem favoráveis à expansão. Então, enquanto as condições econômicas, né, tiverem tudo ok, né, quais as condições? Os indicadores de emprego, de renda, de produção, né, de lucro para as empresas, salários de funcionários, ofertas, bens e serviços estiverem crescendo, estiverem expandindo, né, é um período que é realmente vantajoso, né? Tudo está fácil. Eu vou trazer aqui um exemplo da sua vida, né? É naquele dia que você tá nem com vontade de cozinhar, você nem sua esposa. Compra comida ali. Vamos sair para lanchar. Você não mede o preço da gasolina, você não está preocupado com nada. Esse é um período de expansão, tá tudo muito bem na vida da sociedade, todo mundo está se sentindo rico demais, tomando crédito muitas vezes, comprando carro, comprando casa, comprando tudo, a economia está em expansão. Mas aí, né, tudo se acaba, né, como a gente falou no começo. Então chega o período do pico. A economia atinge então um ponto de saturação, ou pico, que é esse aqui, né? Que é o segundo estágio do ciclo de negócio. O limite máximo de crescimento ele é atingido. Os indicadores econômicos não crescem mais e estão em seu ponto mais alto. Os preços estão no auge. Essa etapa marca o ponto de reversão na tendência de crescimento econômico. Os consumidores tendem a reestruturar seus orçamentos neste momento. Então, você começa a consumir, começa a consumir, começa a consumir. Você vai começar a ver os lucros da empresa cada vez mais apertados, não sem tanto crescimento. Você, na sua vida pessoal, você vai começar a perceber que as coisas já estão custando mais caro e você já está começando a dizer assim, olha, para que comer fora, né? Tá tão caro, por que que a gente não come em casa? Então você ainda tem dinheiro, mas você começa a perceber que as coisas estão caras. E por que as coisas estão caras? Porque houve um consumo exagerado, né? A demanda foi tão alta que a oferta não conseguiu cobrir, tá? Isso, e esse período pode durar quanto tempo? E pode ser 10 anos, 20 anos, 4 anos, depende de cada economia. Não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas um ciclo normalmente ele pode durar aí
4 anos se ele não pegar o ciclo ali na parte de depressão e chegar no fundo ali, tá? Ele normalmente vai correr 6 anos aqui na economia americana, ele já tem percorrido um ciclo completo. Mas, vamos lá, você tem aí, né, esse momento da sua vida onde você ainda tem sua condição, você tem o seu dinheiro, mas você já está começando a pensar, olhar que os preços estão caros, começa a reclamar, que já não quer ir mais no cinema, né? Para quê, né? Vamos assistir em casa um filme, né? Fazer uma pipoca, a gente fica em casa todo mundo, para quê? Para cinema, né? Então a gente começa a pensar dessa forma, porque a gente começa, não que o dinheiro começa a faltar, já começa, mas a gente começa a perceber primeiro os preços, tá? Aí vem o terceiro período, né? Opa, deixa eu tirar aqui, que isso aqui foi tudo riscado do anterior. Tem o terceiro aqui, que é a recessão, né? Aqui embaixo, né? Descendo a recessão. Então, a recessão é a fase que segue a fase de pico. A demanda por bens e serviços começa a diminuir de forma rápida e constante nessa fase. Os produtores não percebem a diminuição da demanda instantaneamente e continuam produzindo, o que cria uma situação de excesso de oferta no mercado. Os preços tendem a cair, todos os indicadores econômicos positivos, como renda, produção, salários, consequentemente começam a cair. Então, na fase da recessão, já é aquela fase em que não às vezes necessariamente só tem um aperto monetário, né? Ou seja, o Fed sobe os juros, né? Um aperto fiscal, umas condições fiscais mais agressivas, mais apertadas, mais duras. Mas aí o que é que acontece também? Nesse período, turma, vai chegar aí aquela sensação, sabe? Os empresários começam a fabricar porque a demanda está muito alta, entenda isso. Não é quando você vai no pão que você fabrica de manhã e vende, fabrica de madrugada e vende de manhã ou de tarde, você entende? São coisas que você demanda na economia e quando sente que a economia está bem aquecida, os empresários começam a aumentar a sua produção, as empresas começam a aumentar a sua produção para atender aquela demanda. Só que quando as coisas começam a subir, chega um momento em que as pessoas começam a gastar menos, guardar, e o empresário, a empresa vai demorar a sentir isso, né? Então, até ela sentir que não é só 10 de 50 mil clientes que ela tem, é só 10 clientes, 100 clientes, ela, não, isso é pontual. Não, quando ela vê uma grande massa, as pessoas, um comportamento mudando, aí ela diz, não, tem que parar as produções agora, senão vai sobrar, sei lá, carro no meu pátio, né? Se uma montadora de carros. Faz sentido isso? Então, só que um carro vai um monte de componentes dentro que é comprado, vai desde fibra ótica que tem em carro, né, até borracha, pneu, ferro, enfim, e aí que gera, né, eu estou falando aqui matérias-primas já né, depois de extraídas, né? São extraídas, beneficiadas, aí são manufaturadas, constrói, sei lá, a caixa de marcha, o motor e vai não sei o quê, aí junta tudo, monta um motor, que depois o motor vai para dentro do carro, então é cadeia de suprimento que são gigantes, né? Então, não é da noite para o dia que isso se corrige. E essas brechas que são deixadas, né? Quem entende isso aqui, fatura, tá? Aprende a fazer dinheiro com isso. E isso é que é bacana, tá? Então, eles vão começar a perceber ali os indicadores econômicos, né? Que eles já estão começando a cair, já estão, né? O salário, produção, né? Então, é na recessão, tá? E aí pode, não necessariamente, né? Entrar não necessário vai entrar uma depressão, né? E o que que é aqui, né? O quarto estágio, né? No qual há um aumento proporcional do desemprego. Aí a gente está falando, né, eu vou dar um exemplo, né? Quando era esperado um payroll a 250k, todo mês vinha a 200k, né? 200 mil empregos, 250 mil empregos. De repente ele começa a vir 30 mil empregos, 40 mil empregos, não é um dado negativo, desacelerou a economia, tá? Mas, agora, quando você vem com um payroll negativo, quando o número de desemprego está subindo e está muito alto, além do que vinha, né? Está aumentando o desemprego. Não necessariamente é uma recessão ou é uma depressão, é só uma recessão, às vezes é uma desaceleração, né, da economia. Mas aí quando vem dados muito negativos, né? O PIB está vindo negativo, né? 3 vezes seguido, já é uma recessão técnica, né? Mas o mercado vai chamar de recessão, mas é depressão, tá? Então, o crescimento
da economia ela continua a declinar. E à medida que cai abaixo da linha de crescimento estável, o estágio é chamado depressão. Então está aqui a linha verde, né? Que seria onde começou o último ciclo, vamos dizer assim. Então veio abaixo daquele último ciclo ali né, de expansão, onde ele começou, aí a gente entrou numa depressão, tá? E aí tem um fundo da depressão, que a gente vai ver depois, né? A recuperação e o pico, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu excluir aqui. Passar o próximo slide. Eu tenho que tirar a canetinha, né? Próximo slide, a gente tem aqui o fundo, né? Na fase do fundo, turma, né, a gente tem a taxa de crescimento da economia torna-se negativa, é um PIB negativo, né? Há uma queda ainda maior até que os preços dos fatores, bem como a demanda e a oferta de bens e serviços, se contrariam, ah, con- se contraiam, perdão, para atingir o seu ponto mais baixo. A economia eventualmente atinge o vale, né? É o vale. É o ponto de saturação negativo para a economia. Há um grande esgotamento das receitas e despesas nacionais. Então, nesse período aqui, que a economia está muito ruim, né, a gente vai ver aqui gente ainda sofrendo, né, a demanda e a oferta, né, ainda é, baixa, né? Ninguém está fabricando, porque não tem quem compre, ninguém está comprando, mas aí você vê aí um esgotamento das receitas. O que é isso? É um gasto grande do governo, dos bancos, do Banco Central, não, perdão. A não ser a pandemia, né, que deram dinheiro direto aí para todo mundo. Mas você vê aí os governos afrouxando mesmo, tirando imposto, tirando tudo, porque está vendo que o negócio está ruim, tentando estimular a economia de todo jeito para que ela cresça novamente, né? E aí chega no período que é o período de recuperação, né? Após o fundo, inicia o estágio de recuperação, a economia começa a se recuperar da taxa de crescimento negativa, a demanda começa a aumentar devido aos preços baixos e, com isso, a oferta também. O emprego começa a subir devido aos saldos de caixa acumulados com os banqueiros. O crédito também mostra sinais positivos. O capital depreciado é reposto, impactando no preço no processo produtivo, ou seja, inflação. A recuperação continua até que a economia retorne a níveis estáveis de crescimento. Então, na recuperação, bem simples de entender, né? Você começa a ver a economia voltando. E vem de onde? Vem de estímulos, né, dados pelos governos, pelos bancos centrais, e esses estímulos, né, liberando crédito, crédito, fazendo investimentos. Você vê a recuperação da grande queda, né, da Bolsa de 29 ali, da quebra da Bolsa de Valores, foi o New Deal, né, que no Brasil a gente fala New Deal, né, que foi aquele plano de recuperação, onde o governo construiu as estradas aqui, se tornou até hoje o que ajudou a ser o país que é aqui de infraestrutura foi nesse período. Muita construção, muita coisa, dinheiro do governo sendo investido pesado, né, gerando emprego, gerando renda. Essas pessoas com emprego, elas se sentiam seguras, acabavam consumindo mais. Ao consumir mais, as empresas percebiam isso e começam a fabricar também a demanda a demanda aumenta, mas a oferta aumenta também, né? Consequentemente, começa aí um período de recuperação da economia, esse ciclo, tá? Bom, por último aqui, né? Por último aqui dos 6, né? Dos 7, né? Não, já passou na recuperação, volta para o período da expansão de novo, né? Então, depois que teve a recuperação, ele volta para a expansão. Antes de eu seguir aqui para o outro slide, deixa eu até dizer uma coisa para você, que o que normalmente acontece, tá, turma? Você vai ver aqui, não necessariamente esse ciclo ele vai se cumprir aqui bem bonitinho, ó. Ele vai, quer dizer que se depois da expansão vem um pico, depois vem a recessão? Não, não necessariamente. Por quê? Porque hoje a gente tem agentes financeiros, autarquia, como o Banco Central e como governos, que eles interferem nisso aqui, eles movimentam isso aqui. Então, possa ser que de repente, né, você cresça, você caia, mas antes de chegar e virar uma depressão, ele já corrige aqui, tá? Pode acontecer também. E ele pode pular de um lado para o outro sem problema nenhum, tá? Então é importante entender isso, que isso aqui a gente está vendo
na teoria como deve ser ou como é, mas não necessariamente na prática vai acontecer nessa ordem bem certinha os fatores. É importante a gente trazer esse ponto para vocês também, beleza? Bom, agora sim eu posso passar o outro slide. Deixa eu colocar a pacetinha aqui. Tá, vamos entender agora a estrutura do ciclo de negócio, né? Como é que funciona dentro disso aqui. Esse gráfico ele é bacana porque eu faço questão de trazer ele porque ele mostra, né, que o período de expansão, ó, que começa aqui, ó, e vem até aqui, vou botar, o pico está um pouco atrasado, mas você veja, vou marcar aqui, ó, o período de expansão, de crescimento, ele é muito maior, né, entre crescimento, correção, né, ele é muito maior do que os períodos de recessão. Isso é cada mais vez uma verdade. Veja o tamanhozinho aqui, aqui é bem grande, né, ó, o tempo, e aqui é bem menor. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto. Mas eu quero que você entenda como funcionam os negócios, como é o comportamento dos negócios no meio dessa fase, né? Vamos ver alguns pontos aqui e vai ficar bem mais fácil você entender. Então, no início, a atividade econômica ela se recupera, né? Então ela começa, como eu já expliquei para vocês. Então a gente vê uma melhora no PIB, a gente vê uma produção industrial melhor, isso gera emprego. Gerando emprego, as pessoas tendo mais dinheiro, consequentemente, o crédito começa a crescer, as pessoas começam a tomar mais crédito emprestado, as empresas começam a tomar mais crédito emprestado, os bancos começam a prestar mais dinheiro. E aí existe um estímulo, né, rapidamente aí da economia. Se recupera realmente muito rápido, tá? Dependendo dos estímulos que tiver aí, os lucros eles crescem, né, rapidamente, porque o crescimento ele vem rápido, né? A política ela ainda é estimulante, né? Ou seja, não é que a política monetária ou fiscal, os governos ou o Banco Central vai estar apertando, aumentando os juros, não, ele deixa a economia crescer. Ele só vai atuar, principalmente o Banco Central, ou só deveria atuar quando ele começar a ver sinais de que a inflação ela está perdendo o controle dela, tá? E aí ele começa a atuar ali, fazendo com que a economia ela diminua um pouco mais. Você vai ter um período de estoques baixos. Por quê? Porque é muita gente comprando, então vai ter uma demanda muito forte, muitas vezes a oferta não vai conseguir cobrir essa demanda, e aí você vê uma melhora nas vendas, tá bom? Você vê as vendas melhorando cada vez mais, né? Então é um período de crescimento econômico, né? Aqui é o início, né? Tá marcando aqui, aqui é o início. Então esse período é um período de crescimento, de recuperação, de crescimento, de avanço. Aí tem um meio do negócio, né? Do ciclo do negócio. A gente tem um pico de crescimento, né? Ou seja, a gente chega no onde não consegue crescer mais. O crescimento do crédito está forte, é muito mais gente pegando dinheiro do que qualquer outra coisa. Há um pico de crescimento dos lucros, né? Ou seja, o lucro deu o máximo de tudo que tinha para dar. A política, né, ela se torna neutra, ela já não é mais estimulativa. Antes ela podia estar aqui estimulante, ó, deixando os juros baixos, deixando ainda, né, tirando impostos, os governos. Aqui já ela está neutra, ela não subiu, mas ela está já ligada ao que está acontecendo, né? Estoques e vendas aumentam, né? Por que os estoques e vendas aumentam? Porque a empresa que fabrica, ela viu que o estoque estava baixo, que as vendas estavam melhorando no período ali da recuperação, então ela começa a fabricar muito para poder atender aquela demanda, né? E aí você vê os estoques e as vendas aumentando. Só que aí, porque as pessoas também, além de ter a empresa, ela terem aquela quantidade maior de estoque para atender aquela demanda, a demanda ela começou a esfriar, começou a diminuir. Aí chega o equilíbrio, né? O equilíbrio ali ele é alcançado entre demanda e oferta, né? E chega aquele equilíbrio tão sonhado, que se a gente continuasse mantendo o equilíbrio seria maravilhoso, mas não tem como, né? Não tem como, isso é impossível. Somos muitos bilhões de pessoas no mundo, então tem um limite para isso, tá? Bom, continuando aqui, turma, a gente tem o terceiro ponto, né? Ah, Só ver aqui uma coisa rapidinho, tá ao vivo aqui, tá? Eu não vou trazer cortes, não vou fazer corte aqui. Só minha esposa que ligou aqui 3 vezes, pode ser que ela esteja precisando. E aí a gente chega no pico, né?
no pico de crescimento, tá? Esse pico de crescimento aqui, né, já tá, que tá em inglês, tá late, né, atrasado. Já é um crescimento que está se moderando, já tem aquela dificuldade, já cresceu, cresceu, cresceu bem rápido, de repente já começa a perceber aquela dificuldade no crescimento, né? O crédito ele se restringe, ou seja, já não tem mais tanto crédito, porque normalmente nesse período aqui os juros já estão, né, altos, que a gente vai ver aqui embaixo, a política contracionista, né? Tanto a política fiscal como monetária. Então, há mais impostos, ou não tanto investimento do governo, dos governos, ou o Banco Central não está tão, está com juros bem altos, né? E aí você vê aí essa política contracionista, isso faz com que o crescimento ele fique cada vez mais moderado. E o crédito ele fica cada vez mais difícil, por quê? Juros altos ninguém quer tomar empréstimo, né? O lucro estão sob pressão, porque já não tem mais tanto dinheiro em circulação. E aí o crescimento das vendas ela começa a diminuir. Então as vendas nesse período econômico aqui, elas caem. E por último, um período de recessão. Aí já é a atividade em queda mesmo da linha, né? A linha ali principal, estava até retinho, depois perdi ali, ó. Crédito se restringe porque não tem mais confiança, né? Lucros em declínio, né? Você vai ver agora os lucros caindo exorbitante, né? A política agora começa a flexibilizar, ah, e a minha esposa respondeu aqui. E aí, né, os estoques, a política começa a se flexibilizar, né? Ou seja, começa a diminuir juros, começa a haver investimento em governos, e aí os estoques e vendas, né, estão em queda, né? Por quê? Não há tanta fabricação mais, porque, né, não há consumo, consequentemente foi o que alimentou também o desemprego caindo para chegar nesse ponto de recessão. E o estoque e vendas, e as vendas, né, também estão em quedas, por isso os estoques ficam cada vez mais cheios. Mas não tem mais ninguém fabricando, por que é que o estoque fica cheio? Porque não tem mais ninguém comprando e o ciclo de negócio ele está um ciclo um pouco mais atrasado. Então isso aqui é o comportamento de uma empresa, né, em relação a um ciclo econômico. E aí você tem que começar a entender, você que é empresário, deixa eu trazer um pouco de praticabilidade, de prática para a tua vida isso aqui, né? Para não dizer que você assistiu uma aula e saiu entendendo alguma coisa, mas é que nem aula que você aprende função matemática e acha que não serve para nada. Aqui você é a mesma coisa, tá? Você chega aqui, turma, o que é que você vai ver para o seu negócio? Você vai entender isso. A economia está aquecida, é o período de investir, de crescer, tal, tal. Mas acompanhando os crescimentos, você já começa a cortar ali a produção um pouco mais cedo, né? Você pode, para não sobrar tanto estoque, se a economia está ruim das pernas, você também vai saber ali a hora de comprar, a hora de vender. Na hora que está tudo muito bem, você vai começar a se desfazer dos seus títulos, de tudo que você tem para ter, ficar líquido, né? Para ficar com dinheiro. Para quê? Porque quando cair tudo vai ficar barato. Você com o dinheiro na mão, você compra coisa barata. Isso é para o teu negócio, tá? O teu dia a dia, tua padaria, o teu mercadinho aí. Isso serve para teus investimentos, teus ativos, isso serve para o trade, entender? Isso é o mundo, isso é a economia, com a gente se movimenta, tá? Então é de suma importância você entender isso aqui, beleza? Vamos passar, deixa eu voltar para a canetinha aqui. Bom, o mundo ele tá ficando complicado, né, turma? Ou ele já tá, né? Tá ficando, não, ele já tá, né? Tá bem complicado. O capitalismo ele se tornou global, né? Até a China, que é comunista, é capitalista, né? As implicações nos investimentos são enormes e enviesadas, né? Então, em direção à análise macro de cenário. Então, como está tudo conectado, né? Ah, Querendo ou não, o macro, antes do que nunca, se tornou tão importante. O macro, a análise macro já foi desconsiderada, já foi desvalorizada. Hoje está cada vez mais na cara que é fundamental a análise macro para poder entender os mercados, né? Estamos na era da informação e da integração da economia global e seus mercados financeiros. Hoje a gente opera só aqui nos Estados Unidos gravando aula para vocês. Vocês vão assistir como se fosse ao vivo agora à noite aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Tem gente do mundo todo que me segue hoje, né? Brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo.
E tem notícias, a comunidade, a gente corre com a notícia, eu pego notícia ali de um lugar, de outro, e a gente vai pegando e vai descobrindo as coisas, e, pô, tá muito rápido para a informação correr, né? Ao final da Guerra Fria criou mercados que não existiam, né? Então, no final daquela Guerra Fria, houve esse período, e os países que se movem continuamente em direção ao sistema baseado no livre mercado serão fortes candidatos para receber investimento. Então, o que é que o investidor quer ver? É um período pós-Guerra Guerra Fria, né? A gente está meio que numa Guerra Fria, já está numa terceira guerra mundial, né? Talvez não em conflitos ainda mundiais, mas conflitos pontuais e uma Guerra Fria, de certa forma, aí, entre China, Estados Unidos, Rússia, né? China e Estados Unidos. E agora a Europa ali no meio, que antes era aliado dos Estados Unidos, mas Trump não tem muito essa visão. Então, assim, tá um mundo bem complicado. E aí, o que é que o investidor quer ver? Onde é que eu posso colocar meu dinheiro que fique seguro? Né? Então, países que têm aí um livre mercado, eles são fortes candidatos a receber investimento. O Brasil não está nessa lista, mas por conta dos juros altos ainda está recebendo dinheiro oportunista. Mas se tivesse aí, o Brasil já perdeu boas chances, tá? E recentemente, até depois da pandemia, perdeu outras chances aí de despontarem aí no mercado mundial, né? Mas, enfim, só um pouco da análise macro aqui, como é importante em relação à geopolítica, né? Deixa eu passar o outro aqui, tirar aqui. Aí, quais são os pontos positivos dessa globalização, Nelson? Opa, passou aqui. Vou pegar a canetinha. Qual é o ponto positivo dessa globalização? Acesso a novos mercados e oportunidades. Então, quem investe comigo investe no mundo inteiro. Hoje você pode investir em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, literalmente. Lá no Brasil, você investe no mercado chinês, japonês, e está muito fácil mesmo. A eficiência de custos através de cadeias de suprimentos globais, então a gente tem cada vez mais o transporte, a eficiência nessas cadeias de suprimento, né, entre países para fabricação de produtos. Avanços tecnológicos e inovação, impulsionada pelo intercâmbio global, né, da informação, então as empresas, as universidades, as pesquisas cada vez mais evoluídas, né? E agora com inteligência artificial já mudou a economia e vai mudar. Teve um marco da internet, acharam que depois ia ser aquele. Nossa, eu esqueci o mundo virtual lá, que você põe um óculos da Meta, sei lá como é que era botar o óculos, realidade virtual, né? Que vai ser agora a realidade virtual, que não sei o quê, tá? Eu não via mudança naquilo porque você tinha que mudar o comportamento das pessoas. Isso é difícil, tá? Mas a inteligência artificial, ela vem para facilitar a pessoa, e é tudo que o ser humano quer facilitar, né? Então, a- houve o marco da internet, vai haver o marco da inteligência artificial. A gente está vivendo essa história. Diversificação de investimentos em mercados internacionais, então eu não sou obrigado só a ficar no Brasil. Quem está aqui, eu digo a você, invista no maior mercado do mundo, é o americano. Mas não sei o que. Invista, não tenha medo. Hoje você pode investir em Bitcoin, em ouro, em petróleo, em todo mundo, estando no Brasil, estando fora. Então, assim, nossa, está muito mais simples, né? Atração de investimento estrangeiro. Opa, já passou de uma hora aqui. Atração de investimento estrangeiro, de investimento de pessoas de fora e crescimento econômico. A globalização traz isso como ponto positivo, né? Intercâmbio cultural, né? Porque cresce e compreensão entre nações, né? Aumenta, porque um depende do outro, um precisa do outro, e agora quem está aí a China conversando com os Estados Unidos tem que sentar, não tem pra onde correr. É ruim para os dois. Né? Quais são os pontos negativos? Deslocamento de empregos em certas indústrias. Então a gente vê aqui os empregos aqui chamado de colarinhos azuis, né? Aqui nos Estados Unidos, que é o chão de fábrica, né? E não tem mais fábrica direito como tinha antes. Foi tudo para a China, para a Índia, para, né? Tailândia, porque é mais barato. Então, esse deslocamento de emprego, ele, né, pode ser um ponto negativo para alguns países ou para algumas comunidades. Agravamento da desigualdade de renda, né? Então, há um agravamento sim, tá? Então, é tendencioso quem é rico ficar mais rico e quem é pobre ficar mais pobre, né? Impacto ambiental e desafios relacionados, então traz impacto ambiental, porque todas essas tecnologias aumentam o consumo.
Aí eu não tô aqui para discutir, gente, se tá derretendo a geleira ou não. Tá derretendo, tá, né? Mas se tem a causa humana ou não. Mas o fato é que aumenta, certo? Aumenta de todo jeito. Há um impacto ambiental e não tem do que tirar. E você quer discutir se isso afeta ou não a natureza, aí é outra coisa, não é a live correta. Mas, querendo ou não, há um impacto ambiental, tá? A volatilidade do mercado financeiro global, né? Então, aumenta a volatilidade. Possível perda de soberania nacional, isso acontece, tem acontecido muito, e exploração no trabalho em alguns países, desses mesmo que eu acabei de citar, aí, né, Índia e tudo mais. Esses aí são os pontos que são desvantajosos, né, e positivos da globalização. Vamos ver aqui mais alguns pontos aqui interessantes, né? Custo de comunicação e transporte são mais baixos, a produtividade maior cada vez e com um custo menor. Então, o custo de comunicação mais baixo e o transporte mais baixo. Melhores funções de produção, né? Então, a produtividade melhorando. Citei aqui o inteligência artificial. Isso gera uma competição mais forte, né? Que requer uma maior especialização, que agora precisa de produtos e coisas melhores e requer que as pessoas elas continuem melhorando cada vez mais, né? E aí tem um tamanho maior do mercado também, né? As economias de escala elas são ampliadas, temos mercado de capitais mais amplos, mercados mais contestáveis também, né? E maiores transbordamento de conhecimento. Tá mais fácil nisso aí. Então a globalização ela aumenta realmente a produtividade e ela diminui os custos, tá? É um fato. Agora falar aqui desse termozinho aqui, né? O reshoring é um novo diagrama aí do cenário mundial, né? Está acontecendo. Tem gente que chama reshoring, né? O reshoring. É a estratégia de trazer de volta a produção para o país de origem. A gente teve muita coisa saindo aqui dos Estados Unidos, América do Sul, muito aqui também para a África, mas ainda aqui para a Ásia, né? E aí tem esse termo usado aqui nos Estados Unidos, que é trazer essas empresas de volta, né? Então, são motivados por custos crescentes em locais estrangeiros, problemas de controle de qualidade e risco na cadeia de suprimento. Então, um país que muitas vezes cobra, explora a sua população, paga pouco a sua população e querem essas empresas grandes vão para lá para pegar mão de obra barata, elas sofrem porque pela infraestrutura, sofrem pela qualidade do material que é produzido, enfim, uma série de coisas, né? Então, por causa disso, são motivados a voltarem ao seu país de origem, aos Estados Unidos, no caso, né? Avanço em tecnologia e automação torna o reshoring viável e econômico. Então, fica mais fácil você transplantar uma planta de uma fábrica, né? Impacto em várias indústrias, né? Criando oportunidades locais. Governos podem oferecer incentivos para estimular o reshoring, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos hoje, incentivos e, de certa forma, até imposições, né? Aumenta a resiliência de cadeia de suprimento em momentos de crise, considerações salariais e de mercado influenciam a decisão das empresas. Mitiga riscos políticos e tensões comerciais relacionadas ao exterior, porque agora não é mais a Apple lá na Índia, mas era a Apple nos Estados Unidos, né? Implicações globais em mudança de um comércio global. Então, isso é algo que é o que o Trump está tentando buscar hoje, né? Fazer com que, é uma promessa de campanha dele, fazer com que essas empresas voltem para os Estados Unidos. Tá? Você pode discordar da forma que ele está fazendo, mas, de fato, é uma tendência de muitas fábricas e muitas empresas voltarem ou saírem, pelo menos, da China, porque, enfim, não preciso falar o porquê. Você está defendendo o Trump e falando da China, porque a China é comunista, e qual é o problema? Vai sempre os mesmos interesses, não tem nada aberto, a gente não confia nem nos dados que a China produz. Então fica difícil você, né, ter empresa nesse lugar. Ao mesmo tempo, ela está defendendo Trump, não, de jeito nenhum. Eu acho que a ideia de trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, gerar emprego e onde não há esse tipo de conflito de interesse e a maior democracia do mundo é saudável, inclusive, para o mundo. Mas, a forma que é feita, aí a gente pode discutir, né? Se está sendo feita. Se é por imposição, se é questão de imposto, de juros, de taxas, e aí a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Não é o objeto de estudo da aula de hoje. Beleza?
Ô, turma, aí a gente tem aqui, né, uma, uma salve para a macroeconomia, né? A globalização, ela faz da análise macro uma necessidade, tá? O mundo, ele é mais fácil, ele é visto de longe, né? Quando eu vejo aqui a América do Sul, né? A gente vê aqui a América do Sul, a gente vê o Brasil, né? Pegando boa parte aqui da América do Sul. E a gente sabe que, eu talvez o mapa aqui meio errado, mas Brasil por aqui. Que mapa horrível do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Bom, mas a América do Sul aqui, gostei não, deixa eu tirar. A América do Sul a gente está vindo aqui, ela todinha, né? E é mais fácil do que você entender o que acontece em cada um desses países que estão por aqui, né? Desde o Brasil aqui, né? Até os que estão aqui do lado, né? Cima. Então, é muito mais fácil quando a gente se vê de longe, né? Então, não podemos ver as forças que moldam o movimento dos mercados mundiais, a menos que dermos uma visão ampla e macro do mundo. Então, às vezes, essa empresa tal, beleza, pode avaliar uma empresa? Pode, deve, né? Mas cada vez mais é necessário entender que essa empresa ela está ligada a um sistema mundial e ela vai sofrer mediante o que acontecer no mundo. Então, eu preciso analisar aquela empresa também, de uma forma macro, né? Onde ela está inserida, em que setor da economia, né? E como esse setor ele é afetado mediante as decisões de governos ou aquilo que acontece. O que acontece aqui nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro, por exemplo, né? A menor empresa que tiver lá no, sei lá, no interior do Nordeste do Brasil, entendeu? Então, afeta. E que tipo de informação buscar, né? Então, como é que eu faço para me manter antenado, para me manter informado? Qual é a necessidade disso, né? Informações de oferta e demanda. Esse aqui é o segredo. Tudo que a gente vai acompanhar é oferta e demanda. Os indicadores, né? Indicadores financeiros, cross-border deposits, reservas internacionais de países e preço da energia, né? De todas as fontes de energia que a gente utiliza, né? Por necessidade, os bancos centrais e reguladores mundiais estão unindo forças. Cada vez mais a gente vê mercados centrais mais unidos, né? Banqueiros centrais mais unidos, né? Até se livrando, como são a maioria hoje independente do governos, eles estão conversando o tempo todo, né? Tentando manter a economia mundialmente funcionando. A gente viu isso muito agora na pandemia, né? Como se uniram os bancos e fizeram isso de uma forma mais organizada. Para encerrar aqui, passei aqui 15 minutos da minha aula, tá até no tempo bom. Passei ali 8 minutos falando da comunidade, tem que fazer o jabá, né? Tem que fazer a propaganda, pô. Ah, esse é Jeremy Grantham, ele é chefe estrategista da GMO, né? E ele tem uma frase muito conhecida, ele diz: esteja ciente de que o mercado não muda quando vê a luz no fim do túnel. Pare e pense. Esteja ciente que o mercado não muda quando vê a luz no fim do túnel. Acontece quando tudo parece preto, mas apenas um tom sutil, menos preto do que no dia anterior. O mercado ele muda, né? Tá lá sofrido, acabado. Ele não é quando ele vê uma luz, não. Ele baixa, deixar de preto, virar um pouquinho menos preto ali, né? Já é o suficiente para o mercado disparar, subir e a gente vê o mercado reagir, tá certo? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado do material, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha servido para vocês, que tenha aberto uma luz, né, na cabeça de vocês sobre ah, os ciclos econômicos, como tudo se mexe. Deixa eu trazer aqui. Tá lá no slide, eu não sei qual que é o slide, acho que é o 3. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o 13. Tem 13 não, rapaz. 3. Vou colocar aqui, né, para falar um pouco com vocês. Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado, né, que tenham entendido os ciclos econômicos, como isso se move, e que vocês possam, né, estar junto com a gente aí na nossa comunidade. Tem a parte gratuita, você não precisa gastar dinheiro com nada. Sabe por que que eu vou entrar lá? E por que que vocês querem de graça que a gente entre? Porque
A gente quer volume. E por que que vocês querem volume? Porque a gente consegue, a gente é trader também, então a gente consegue barganhar coisas com bancos, plataformas para operação, preços também. Ah, mas eu não sou trader, certo? Mas aí você vai comprar coisas, vai comprar ativos, vai investir, vai precisar de uma corretora, de um banco, e a gente está sempre tentando conseguir coisas, né? Corretagem mais barata, acesso às mesas de operações, enfim, um monte de coisa, né? Informação ali gratuito para você. Então entra lá, esse é o nosso intuito, a parte gratuita. E quem sabe futuramente, se você quiser, quando a gente lançar, abrir o carrinho, você pode também estar participando da parte paga. Mas o intuito mesmo vai lá para a gratuita, que você vai estar muito bem assistido, tá? Turma, é isso aí. Espero que realmente vocês tenham gostado. Tá aí, entra no QR Code que está aqui abaixo, aqui, ó, tira, né? Ou vai no www.mmcomunidade.com, né? E se inscreve lá. Segue a gente também no Instagram, deixa o teu like, deixa o teu joinha aí, deixa o teu comentário, tua dúvida que eu vou tirar aqui se você deixar, beleza? E se inscreve também no canal da comunidade. Manda esse vídeo aí também para quem você acha que deve aprender um pouco mais sobre economia, sobre macroeconomia. Beleza? Turma, muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos aí. Espero um bom descanso para vocês. Amanhã nós temos aula do Ângelo, né? Na quinta-feira, a aula do Ângelo. E semana que vem a gente tem mais. Te vejo aqui próxima semana. Abraço.